Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amados, é uma alegria poder estar novamente aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, aqui no Jardim Helena 1, através do nosso professor Carlos. Temos alguns irmãos aqui também, né? O nosso irmão Leandro, que vai nos ajudar aqui no louvor. E é uma grande satisfação estar aqui, graças a Deus, com fé, com firmeza. Mando um abraço aí para o nosso pastor, uma saudação ao nosso pastor e à família. Fiquei muito feliz. Minha esposa mostrou ontem uma live, uma mensagem da sua esposa, a irmã Silene, esposa do pastor, motivacional. Fiquei muito feliz. Inclusive, eu queria citar aqui rapidamente, não vou tomar muito tempo. Essa semana eu estava orando, ao ler a Bíblia e orar, veio algo ao meu coração, e sentindo o desejo de estar aqui e passar para os irmãos também. Um questionamento. As pessoas estão preocupadas excessivamente com muitas coisas que estão acontecendo. Pessoas estão perdendo entes queridos, estão perdendo pessoas do seu ciclo, irmãos na fé, alguns estão perdendo empregos, estão perdendo coisas, né? Porém, eu lembro de Davi, ao ler Davi e ao orar. Davi também teve perdas, apesar da sua falha, ele teve perdas, filhos, teve várias perdas. Só que uma das preocupações de Davi era a seguinte: Senhor, que eu não perca o teu espírito, que ele não se afaste de mim. A questão é que eu vou deixar aqui só para reflexão. Como eu entrei nesse isolamento social e como eu quero sair desse isolamento social? Você pode ter perdas, mas jamais perca ou permita que perda o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele testifica com o teu espírito, provando que você é o Filho de Deus. Então não perca, mas busque a presença do Senhor para fortalecer espiritualmente, para que o Espírito de Deus não se aparte de ti. Então, como eu entrei nessa quarentena, como eu entrei nessas restrições sociais, como eu quero sair dela. Não perca a sua fé, não esfrie na sua fé. O que eu estou falando aqui é uma questão de sobrevivência espiritual. Passe por essa fase e sobreviva a este vale da sombra da morte, porque você terá a coroa da vitória, tenha certeza disso, tá? E aquele vídeo que a irmã Silene postou, eu gostaria que, se fosse possível, repassar essa mensagem motivacional. Fiquei muito feliz, minha esposa também, ela nos alimentou, e tenho certeza que alimentou outros irmãos, outras irmãs, e tenho certeza que se for propagado, tenho certeza que vai alimentar outros irmãos aí. Então, que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, e eu vou passar a palavra para o professor Carlos. Senhor Deus, Pai misericordioso, toda a honra e toda a glória são para Ti. Neste momento pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre essa escola dominical, sobre a Sua amada igreja, sobre todos aqueles, Papai amado, que estão em seus lares ouvindo essa mensagem. Que essa mensagem venha alimentá-los, edificá-los, fortalecê-los, Senhor, para que nós possamos estar ligados nessa videira e que jamais percamos o desejo de Te adorar, Senhor, mas possamos dar frutos aonde nós estivermos, Senhor. Que nosso coração esteja ligado no céu, Senhor, porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então permita, Senhor, que nós possamos ter a graça, Senhor, aquilo que nós não podemos, Senhor, resistir, mas o que o Senhor nos dê força para suportar. Abençoa cada um de nós, abençoa nosso pastor e sua família, nossos obreiros, abençoa nossos professores, abençoa nossos amados irmãos, abençoa todos aqueles que têm um cargo na liderança, que essas pessoas possam ser fortalecidas, para que jamais desanimem nessa missão, para que nossos irmãos e membros e alunos da escola dominical também sejam fortalecidos, eles sejam tocados pelas Tuas mãos, Senhor, para que possam jamais desistir dessa graça, jamais desistir, Senhor, de buscar o conhecimento da Tua sã doutrina. E todos aqueles, Senhor, que estejam ouvindo neste momento e vão ouvir essa palavra de ensino de doutrina, da educação cristã, sejam alimentados, edificados, Senhor, santificados. Abençoa cada um, Senhor, e que tenhamos um domingo abençoado, um dia abençoado na Tua presença. Papai amado, fortalece-nos, Senhor. Tudo isso não vai ser em vão. A morte de Cristo não foi em vão. O sangue derramado na cruz não foi em vão. Então, Senhor, que nós sejamos purificados por esse sangue maravilhoso que nos pagou um alto preço, Senhor, para nós estarmos aqui hoje glorificando Teu santo nome, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, é o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e passo a palavra para o professor Carlos. Glória a Deus.
Irmãos, quero saudá-los também com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Para nós também é motivo de muita alegria estarmos aqui. Não tem sido fácil esse período, essa empreitada, né, de ficar aqui fazendo os trabalhos à distância dos irmãos. Para nós isso é pesado no sentido de estar longe dos irmãos, né? Não no sentido de trabalhar. Trabalhar para a gente é leve, né? E quero agradecer ao irmão Anderson pela confiança. Quando a gente começou esse relacionamento aí, né, entre escola dominical, eu falei para ele que eu estava disposto a auxiliar no trabalho com discipulados, que é um trabalho que eu já fiz antes e que eu gosto de fazer. E aí o irmão Anderson me deu esse desafio que para mim era ainda maior, porque com o discipulado você trata a princípio das doutrinas básicas, né, da Bíblia, você ajuda os irmãos novos na fé a caminhar, a conhecer aquilo que para nós já é muito claro. E irmão Anderson falou, não, o desafio para você vai ser dar aula para os adultos, irmãos, e para a gente é um grande peso. O primeiro dia que eu fui dar aula aqui para os irmãos, eu confesso que ainda não passou, né? Mas as pernas tremeram muito, muito mesmo. Imagina o Carlinhos dando aula para os antigão, né? Os antigão do bigode, os irmãozão que, se você falar uma palavra errada, os irmãos já te enquadram, né? Mas para mim é uma alegria, irmãos. Você tem sido muito bom, muito gratificante e tem me feito crescer como servo do Senhor. E hoje, irmãos, antes da gente entrar na aula aqui, como uma aula geralmente a gente tem 40 minutos de aula, e hoje nosso horário vai até as 10 da manhã, então nós temos ainda aqui alguns minutinhos. Eu convidei o meu querido primo, amigo, companheiro, irmão, desde a infância, o Ticão, e nós vamos louvar a Deus juntos. Tá bom, irmãos? Então, louve a Deus conosco. Enquanto a gente está louvando a Deus, faça um favor, compartilha aí o link. Pega lá, tem uma palavrinha escrita assim, compartilhar. Clica lá, aí vai ter as opções de como você compartilha. Você pode compartilhar num grupo que você participa, você pode compartilhar numa página que você gerencia, você pode compartilhar no seu stories, né, do Facebook, na sua página do Facebook. Geralmente essa é a mais eficaz. Você compartilha e coloca lá, escrever publicação. Aí você coloca, eu estou na aula da escola dominical, participa também. Irmãos, olha, tem irmãos aqui trabalhando com som, tem irmãos que chegam cedo para abrir igreja, tem irmãos que chegam cedo para ligar computador, mesa, som, fazer teste de violão, tem irmão que passa a noite preparando aula, tem irmão que fica a semana toda dialogando com os professores, né, irmão Anderson, para definir as estratégias da escola dominical. É muita gente trabalhando. Sabe qual que é o teu trabalho aí na sua casa? Só receber a bênção. Amém? Então, não jogue tudo isso no lixo, deixando de participar. Participe. Mesmo que seja um jumento aqui falando, ouça, porque quando esta palavra é falada, não importa quem fala, ela produz os seus efeitos. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. Glórias a Deus. Forte eu sou, pelo Espírito de Deus, e da morte ergueu Jesus, e o pobre enfim vai declarar: Deus é minha porção e abençoado sou. Glória a Deus. Acende em nossos corações o fogo em nome do teu Filho Jesus, e declaramos com os céus: és nosso Rei. E aí na sua casa, diga você também: te amamos,
te adoramos, és nosso Rei, tu somente és bom. Tua igreja então vai deixar brilhar como a noiva que amaste ao morreres lá na cruz. Seja o perdido bem-vindo ao lar, pelos salvos remidos e adotados como teus. E acende em nossos corações o fogo em nome do teu Filho, Jesus. E declaramos com os céus, és nosso Deus. Te amamos, Deus, te adoramos, és nosso Deus, tu somente és bom. Glórias a Deus, aleluia. Pra carregar pesada cruz, pra me salvar. Te amo, Deus, te adoro, Pai, a esperança em ti se renovou. A vida dou, aleluia, só pra honrar o teu amor, Rei Salvador. Glória a Deus. Perdoem as falhas. Eu já não canto há um tempo. Irmãos, como Deus é glorioso. Eu gosto de deixar Deus fazer, o Espírito Santo fazer. Ele agir, Ele dá a direção. E eu chamei o Ticão ontem para a gente cantar um hino juntos. E ele, lógico, sempre pronto para fazer a obra de Deus. É uma introdução aqui. Agora estamos entrando nos 40 minutos e já vou dar a aula, tá? Ficar tranquilos. Mas é só para, enquanto isso, os irmãos acordarem e lavar o rosto correndo, tá, irmão Anderson? Mas eu me lembro quando a gente solteiro ainda, tanto eu como o Tico, ele me chamava, ou eu chamava ele, passava em frente à casa um do outro e falava, bora orar no monte? Mas não tinha não. Cada um catava uma bota, um tapetinho e a gente orava. E hoje, graças a Deus, nós estamos de pé, irmãos. Frutos da oração e da dedicação na obra do Senhor. Amém? Se dedique na obra do Senhor, vale a pena. Vale a pena. Nós não esperamos recompensa aqui, mas o Senhor cuida de nós aqui também. Amém? Bom, vamos começar então a nossa aula. Louvo a Deus pela vida do Ticão. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu chamei ele ontem, a gente não definiu que hinos a gente louvaria. Pode parecer meio maluco assim, né? Não, mas o Carlinhos, o ideal não é você planejar antes e tal. Sim, mas às vezes a gente literalmente quer deixar o Espírito Santo trabalhar. Sabe quando você busca, olha, não, esse não.
Não é esse. Então, quando é assim, você deixa o Espírito Santo fazer. E ontem, quando eu vou dar aula assim, eu fico até tarde estudando, né, para ver se eu consigo trazer alguma coisa para os irmãos, porque de mim mesmo, né, queridos, não espera muita coisa. E aí ontem eu fui até umas 3 da manhã, estudando, meditando, falando com Jesus, e aí não tinha um hino ainda. E eu falei, então, deixa amanhã nós ver. Quando o Ticão chegou, a gente foi escolher um hino. A gente abriu o arquivo ali da Mocidade Antiga, começamos a olhar os hinos, rapidinho, faltava 10 minutos para começar aqui. E aí o Ticão falou, sobre o que nós vamos falar hoje? E eu falei 2 coisas para ele. Eu falei que nós vamos, resumindo, né? Eu nem lembro quais as palavras exatas que eu usei, mas eu falei que eu falaria sobre algo que eu só vou revelar no final da aula, e falarei, e disse também que a gente falaria sobre a revelação de Cristo, que é o início do texto, a iluminação de Cristo, para o nosso entendimento do sacrifício dele. O tema fala muito sobre adoção de filhos, e nós vamos falar sobre isso já. E o hino que nós cantamos não poderia ter sido outro melhor, que fala de um rei que nos salvou, que fala de uma mudança de vida, que fala que o pobre, enfim, vai declarar que Deus é a sua porção. Irmãos, nós escolhemos o hino aqui agora, e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a herança de Cristo para os santos. Sobre a herança de Cristo para os santos. O pobre, nós, os pobres, iremos declarar que Deus é a nossa porção naquele grande dia. E tem um outro trecho aqui que fala sobre adoção. Aqui no finalzinho fala: seja o perdido bem-vindo ao lar, pelos salvos remidos e adotados como seus. Amém, queridos? Então, glórias a Deus, porque é o Espírito Santo que realmente está direcionando esta aula. Vamos então à nossa aula, irmãos. A aula de hoje é a lição 4 do segundo trimestre. O tema é a iluminação espiritual do crente. Iluminação, aqui, irmãos, traz uma conotação, um entendimento de tirar alguém do escuro. Amém? Então, a iluminação espiritual é tirar o crente do escuro espiritual, de uma escuridão espiritual. De uma escuridão onde ele não consegue enxergar as direções espirituais que Deus tem para a sua vida. Se você estava nesse escuro espiritual, hoje você será iluminado pela palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, e nós seremos iluminados pelo nosso Deus. Amém? Uma lembrança rápida sobre o tema do trimestre. O tema do trimestre é a igreja eleita, escolhida pelo nosso Senhor. Muito bem, o textuário está localizado, leiam aí comigo, você que está com a sua Bíblia na sua casa, no livro que é uma carta escrita por Paulo à igreja de Efésios, aos Efésios, na igreja de Éfeso, no capítulo 1 e no versículo 17. O texto diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E a verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Amém, queridos? Então nós vamos meditar sobre este texto nesta manhã, e vamos, antes de iniciarmos aqui essa meditação, fazer uma leitura bíblica um pouco mais extensa a respeito do contexto destes temas que nós acabamos de falar aqui, de evidenciar. E esse texto está em Efésios, no capítulo 1, versículo 15, nós vamos ler do 15 ao 23. É a nossa leitura bíblica em classe. Amém? Diz assim o texto: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós,
lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém, irmãos? Então esse é um texto de uma carta que Paulo escreve aos Romanos, trazendo aqui um pouco do contexto histórico aos irmãos, mais uma vez, bem rapidamente, porque já foi falado nas aulas anteriores. Nós vamos entender, para quem perdeu as aulas anteriores, que quem escreve a carta é Paulo. O remetente do escritor desta carta é Paulo. O João aqui, ele vai ficar expert nas cartas paulinas aqui, né? Porque ele que transmite, ele tem sempre está ouvindo as nossas informações aqui. E o destinatário, para quem Paulo destina essa carta, é a igreja que estava na cidade de Éfeso, os Efésios. Paulo, irmãos, todos sabemos que ele passou por lá um período de 3 anos pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus em um ambiente hostil, em um ambiente em que a terra não parecia ser frutífera, em um ambiente em que os espinhos, os agrolhos estavam crescidos. Por quê? Porque ali nós tínhamos um povo que era idólatra, um povo que era pagão, um povo que gostava de viver alimentando os seus prazeres carnais, a saber, as suas concupiscências, e esse povo vivia ao léu, sem objetivo de vida. O objetivo era ser feliz, né? Como alguns pregam aí no mundo. O importante é ser feliz. E nós sabemos, irmãos, que a verdadeira felicidade ela está em Cristo. Paulo sabia disso. Paulo teve um encontro com Cristo. Paulo era aquele homem que de perseguidor passou a ser perseguido, porque Cristo o elegeu, Cristo o escolheu. Paulo quase não teve uma escolha, a maneira que ele foi abordado por Deus, em que o Senhor colocou uma cegueira sobre ele, e ele ouviu a voz do próprio Deus chamando ele. Isso aconteceu também com você que está me ouvindo, você aluno da escola dominical, aconteceu comigo. Um dia nós ouvimos a preciosa voz do Senhor, de uma maneira tão impactante que nós não conseguimos dizer não, nós passamos a progredir, a conhecê-lo cada vez mais, por conta da forma como Ele nos elegeu, como Ele nos predestinou, assim como nós estamos aprendendo nesta manhã. Então Paulo escreve esta carta para esta igreja que antes ele havia, através de Cristo, constituído. E ele pregou não só em Éfeso, mas por toda a Sicília, por toda a região ali que estava em volta, as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, que estavam ali localizadas e que são mencionadas no Apocalipse. Irmãos, depois que Paulo, ele prega a palavra de Deus neste ambiente hostil, Alisson, Paulo ele é levado para Cesareia, preso, logicamente perseguido pelo governo, pelo Estado, pelo povo que ali estava, e depois de Cesareia ele é levado para Roma, de onde, preso, ele escreve a sua carta. Amém? Então, aqui, só abrindo um parênteses aqui já para nós agregarmos conhecimento e também trazermos este conhecimento para nós, para os nossos dias.
Não existem circunstâncias que te possa fazer parar de fazer a obra, cumprir a vocação, exercer o chamado de Deus na sua vida. Amém? Não existem circunstâncias negativas capazes de te impedir, a não ser o próprio Deus, porque se Ele te chamou, Ele te dará condições de cumprir. Veja bem, um homem que estava preso, perseguido, encarcerado, que tinha tudo para entrar em uma profunda depressão, se esconder na sua cela ali, pensar que Deus o havia abandonado, o que ele faz? Ele não cessa, ele não se detém, ele não para de instruir o povo a quem o Senhor confiou em suas mãos. Então isso serve também para nós. Nós não podemos cessar, nós não podemos parar, nós não podemos aceitarmos uma condição de tristeza e de depressão em nossas vidas, porque nós estamos encarcerados. Muitos, aí eu vou até citar aqui dos nossos dias, os nossos velhinhos, os nossos idosos, aqueles que construíram tudo que temos hoje, os nossos irmãos mais antigos que estão encarcerados hoje em suas casas. Eu quero te dizer que ainda não acabou. A palavra de Deus, através dessa aula, nos ensina que não importa a sua idade, não importa a situação ou a condição. Ah, Carlinhos, mas eu já tenho 80 anos. Não importa, Deus quer te usar ainda. Se Ele não quisesse, Ele te recolhia. Se Ele não quisesse usar o senhor e a senhora, Ele te recolhia. Se Ele não recolheu, é porque Ele quer te usar. Conta uma história de Deus para o seu neto, conta uma história de Deus para o seu filho, conta uma história de Deus para o seu vizinho. Faz a obra e não te detenhas. Porque Paulo não se deteve, Ticão. Hoje nós estamos aqui aprendendo sobre a carta que ele escreveu na cadeia. Não te detenhas, não pare. Amém, queridos? Voltando aqui. Algumas informações aqui, os irmãos já sabem, eu vou citar só para questão de conhecimento, para aqueles que perderam as aulas anteriores. Então, Éfeso é aquela cidade do templo de Diana, que era um templo pagão, uma deusa pagã. Eu não quero entrar no detalhe aqui, que eu não estou para estudar Deus pagão, eu estou para estudar o Deus verdadeiro, mas era uma deusa em que eles adoravam lá na cidade, que era muito famosa, também conhecida como deusa Artemis, a Diana, também conhecida como deusa Artemis, dependia da visão de grego ou de romano. E lá esse templo era um templo que foi considerado no tempo antigo um templo como uma das 7 maravilhas do mundo. Então era uma cidade comercial, uma cidade grande, uma cidade bem habitada, uma cidade com cerca de 300 mil habitantes. E tudo isto, logicamente, não subestimem jamais que Deus faça alguma coisa por acaso, mas Ele sempre faz com propósitos. Então, Deus sabia que ali era uma grande cidade, então Ele sabia que ali se propagaria muito, muito bem o Evangelho da salvação. Amém, irmãos? Então, foi nesse cenário que o Senhor trabalhou através da vida de Paulo. E na introdução aqui, eu quero falar um pouco sobre a adoção de filhos. Quero falar sobre filhos. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, se possível for, no Evangelho segundo escreveu João. O Evangelho de Cristo, escrito por nosso irmão João, no capítulo 3, esse aqui é o textuário universal do evangelismo, né? João 3,16, esse aqui, se você não sabia de cor, irmão, você está ruim. Você está ruim mesmo. Dá uma lida, frequenta mais a igreja, porque esse aqui é aquele versículo que quando o pastor te pega de surpresa, você lê. Não é, irmão? O pastor Ivan olhou para o Ticão, dá uma saudação aqui. Vixe, quando você não está preparado, você... João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto refere-se ao filho. Deus tem 2 tipos de filho, tudo bem? 2 tipos de filho. O primeiro filho é o filho gerado, só tem um, é este aqui, o filho unigênito. Unigênito significa único gerado. O único que foi gerado por Deus, foi Jesus, apenas Ele. Esse é um tipo de filho que Deus tem.
que é Jesus. Ele tinha realmente o sangue real. Ele tinha o sangue, a natureza divina dentro dele. Nós, apesar de hoje sermos filhos, vamos entender um pouco melhor isso, nós somos criados, nós não somos gerados. É diferente. Então, os filhos adotados, eu quero que você abra comigo aí agora, a carta de Paulo, também nosso ensinador, passou uma carta à igreja que estava em Roma. Então vamos em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, rapidamente, para a gente conseguir concluir aí tudo que Deus quer falar com você. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Vamos ler alguns versículos aqui. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela calamidade, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne no pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Eu não lembro qual é o versículo exato, não anotei o versículo. Vamos, para mim não ler o capítulo todo aqui até eu achar, irmãos, já eu acho, vamos ler Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 5. E já a gente volta aqui em Romanos 8, eu vou só achar o versículo exato para a gente não precisar ler tudo. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz aqui sobre a respeito de nós, os filhos criados por Deus. Diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, é aquela palavra difícil que a gente aprendeu na aula 2, né? O beneplácito da sua vontade, segundo o conselho da sua própria vontade, o querer da sua própria vontade, nós fomos em Cristo predestinados a sermos filhos adotados. Então, por intermédio de Cristo, nós fomos adotados. Nossa, a gente é filho adotado. Será que isso é ruim? Não sei. Vamos um pouco mais para frente, então? Será que isso é ruim? Eu tenho uma frase aqui, dita pelo pastor Hernandes Dias Lopes, e que me chamou muita atenção. Essa frase vai aparecer para os irmãos aí. Ela diz assim: pela graça seremos aquilo que Jesus é por natureza. Isso não é incrível? Isso não é maravilhoso? Nós seremos sim como Jesus é. Jesus é por natureza, nós seremos pela graça. O que você está dizendo, Carlinhos? Que nós seremos divinos? Nós teremos uma natureza divina igual a Cristo? Porque você disse que Cristo tem o sangue, em tese, né? A natureza de Deus nas suas veias, na sua essência. Nós então seremos também divinos como Cristo? Seremos. E começou a falar heresia aí o Carlinhos, né? Não, eu te mostro na Bíblia. Vamos ler segunda carta. Vamos ler 2 Pedro. Lê comigo aí. Deixa eu pegar daqui. Ô Alisson, me ajuda aí, meu filho. Achou o Pedro aí? Segunda Pedro 1:4. Mas aí não vai dar para ouvir, né? Se ele ler de lá, né? Vai ficar ruim. Então deixa que eu leio aqui mesmo. Não tem problema não. Acompanha só comigo então. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz aqui. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Presta atenção. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. Quando? Quando nós formos
transformados. Quando nós saímos deste corpo corruptível, quando aquilo que é corruptível se revestir daquilo que é incorruptível, nós seremos participantes da natureza divina. Nós seremos não somente filhos adotados, nós seremos filhos com a mesma essência, filhos com a mesma natureza. É como se criados não fôssemos, mas como se gerados por Ele passássemos a ser. Teremos a mesma natureza. Amém, irmãos? A síntese do tópico 1 diz assim: os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e das riquezas que fazem parte da nossa herança. Eu quero também fazer apenas uma observação rápida aqui, antes da gente correr para os demais tópicos. No versículo 17 aqui: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18. Tendo iluminado, versículo 18 de Efésios capítulo 1. Amém? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Olha só como o texto está se referindo. Paulo está falando com o povo de Efésios e ele está dizendo: tendo iluminado os olhos do vosso, está falando do povo, entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. A vocação aqui, a quem ele se refere, é a vocação de Deus para nós. Não é sua vocação, Alisson, sua vocação, Leandro, sua vocação, irmão Anderson, sua vocação, João. Não é a sua vocação, não é tua, é sua, na terceira pessoa. Então Paulo está dizendo da esperança da vocação de Cristo para nós. A sua vocação, o seu chamamento, o seu direcionamento em sua obra ou no curso da sua vida é dele, não é sua. É ele que determina, não é você. É ele que escolhe. Eu acho que não, acho que você está interpretando o texto errado. Quer ver? Versículo 19. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós. A palavra é a mesma. Sua vocação, seu poder. Versículo 20. Que manifestou em Cristo ressuscitado dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Sua direita, sua vocação, seu poder. Então a vocação se refere a nós, mas não é nossa. Isso é importante deixar bem claro. Quem te chamou, quem nos chamou, foi Deus. O direcionamento desse chamamento é dele. É ele que vai dar. E nós vamos apenas obedecer e cumprir. Amém? Vamos ver se nós corre aqui. Misericórdia. O computador está travando. João, você consegue pôr o próximo slide aqui para mim? Só para eu não perder o fio da meada. O computador me traiu. Apesar que eu tenho aqui no celular. Só para eu não perder o direcionamento. Dá. Irmãos, agora nós vamos falar sobre a ação de graças. A gratidão de Paulo quando ele escreve o capítulo 1. Vamos voltar lá em Efésios, só para a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí eu quero trazer algo aqui, presta atenção. Eu quero trazer algo para você que vai mexer com o seu coração. Aqui nesse tópico. Amém? Você vai ficar surpreso com aquilo que Deus vai falar ao seu coração nesse tópico aqui. Efésios no capítulo 1. Paulo ele começa, irmãos, fazendo um prefácio, uma saudação. E ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 3, ele começa um período de agradecimento a Deus. Ele diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Olha só quem está falando, é um homem preso em Roma, e olha o que ele está dizendo:
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, a quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Nele digo, versículo 11, em quem também fomos feito herança, versículo 13, em quem também vós estáis, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. E aqui é a frase que eu preciso trazer para o seu coração hoje. Tem muita gente querendo pedir alguma coisa para Deus, sem desfrutar do que já recebeu dele. Muitos de nós, irmãos, pedimos coisas para o Senhor, pedimos, sem antes sequer desfrutar daquilo que Ele já nos tem dado. Já parou para pensar o quanto Deus já tem te dado? E Paulo ele traz desde do versículo 1 até o versículo 23, aqui no início do capítulo 1 todo, o seu espírito está grato a Deus por tudo que Deus tem feito na vida da igreja, na salvação dos homens, na obra que Deus havia feito, sem levar em conta que ele estava preso, perseguido, em uma situação totalmente adversa. Irmãos, é onde eu quero chegar. Se o meu computador ligar aqui, eu vou lembrar cada palavra, porque eu anoto para não esquecer. Mas enquanto isso, eu vou contando aqui o que eu lembrar. Ontem, eu estava estudando a palavra de Deus, e aí quando deu a hora das crianças dormir, a Radacinha está só Jesus, ela só dorme se eu fizer massagem nas costas dela e contar a historinha do Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ela é obcecada por essa história, não aceita outra. Às vezes eu estou contando outra história, ela, papai, agora a do Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pois bem, então eu sempre deito com ela, na caminha dela, faço a massaginha nas costas e conto a história do Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a minha esposa fazendo o Caleuzinho dormir. A gente estava fazendo as criancinhas dormir. E aí eu falei, vamos orar antes de dormir. Vamos orar, filha? Chamei a Radacinha para orar. E aí eu falei, quem que vai orar hoje? E a Radassa falou, eu! Falei, tá bom, já me preparei para aquela oração de criança, né? Ela ia orar, a Francine e eu íamos repetir as palavras igual elas aprendem aqui na salinha, né? Senhor Jesus, aí a gente repete, Senhor Jesus, na nossa época, abençoa a tia Wanda, abençoa o Nil. A Radassa tem 3 anos. Minha filhinha, tem 3 anos. E aí, a gente deu a mão na cama, eu dei a mão para minha esposa, para ela, e ela pegou no pé do Caleu, que se der a mão para ele não para, né? Beleza. E ela começou a oração, e ela orou assim, isso ontem, irmãos. Ela orou assim, Senhor Jesus, e a gente começou a repetir, né? Senhor Jesus, e ela foi orando. Muito obrigado por este dia. O padrãozinho que as crianças aprendem, né? Por esse dia. E aí ela começou dessa forma a oração. E aí, as próximas palavras dela foram todas assim. E ela foi falando essas palavras aqui. Obrigado pelo papai. Obrigado pela mamãe. Obrigado pelo Caleu. Obrigado pela roupa. Obrigado pelo chinelo. Obrigado pelo abraço do papai. Obrigado pelo beijo da mamãe. Obrigado pelos meus amiguinhos. Obrigado pelas minhas amiguinhas. Obrigado pela comida.
Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há quanto tempo eu não chorava tanto com a oração de uma criança? Que ontem me ensinou tanto, numa oração tão simples, e que me fez lembrar de Cristo dizendo: deixar vir a mim os pequeninos. Ele colocou uma criança no meio daqueles que estavam com ele e disse: se vocês não se fizerem como um pequenino como este, vocês não herdarão o reino dos céus. Porque nós queremos pedir a Deus sem desfrutar do que Ele já nos tem dado. Quantas vezes no meu dia eu estou aqui pensando: meu Deus, eu preciso arrumar isso no carro, não tem dinheiro, eu preciso fazer isso, eu preciso cumprir esse plano, eu preciso cumprir esse outro plano, eu preciso isso, eu preciso empreender, eu preciso, Senhor, me ajuda, me dá, me concede, me capacita, eu preciso, me dá, eu quero. Quantas vezes nós estamos achando que parece que a gente não vai alcançar, um sentimento de incapacidade, um sentimento de que nós não conseguimos alcançar, sem valorizar tudo o que Deus já tem nos dado. Ele tem nos dado comida, Ele tem nos dado chinelo, Ele tem nos dado a roupa, Ele tem nos vestido, Ele tem nos feito viver o que está em Mateus, no capítulo 5. Olhai para as aves dos céus, que não plantam, que não colhem, mas o Pai as tem cuidado. E Paulo nos ensina esse espírito de gratidão, que é muito importante que eu e você tenhamos. Amém, irmãos? Foi uma oração só de gratidão. Ela só agradeceu e amém. É assim que nós temos que ser, como uma criança. Nós não temos que olhar, irmãos, para outra coisa a não ser tudo o que Deus tem feito de bom para nós. Estarmos aqui hoje é algo maravilhoso. Conhecemos esta palavra, é algo maravilhoso. Podemos louvar ao nosso Deus, é algo maravilhoso. Você já pensou que você poderia ter nascido em um lugar em que você jamais conheceria, desfrutaria da presença de Deus? Então seja grato. Antes de pedir, a gratidão. Amém? Vamos seguir aqui para o nosso próximo slide, que falam sobre as bênçãos espirituais alcançadas. E aí eu quero fazer um resumo aqui para a gente já encerrar. As bênçãos espirituais alcançadas que Paulo cita é, primeiro, a eleição, depois a predestinação, depois a filiação e depois a bênção do Espírito Santo em nossas vidas. Então preste atenção nisso. Primeiro, Deus elege. Depois, Deus destina. Como Ele é onisciente, Ele predestina. Depois eleição, predestinação, depois filia. Deus nos filia a Ele. Deus nos adota. E depois, por último, Ele nos abençoa. E aí eu quero fazer um paralelo. Não é assim que ocorre com um processo de adoção? Pensa só, o Ticão e a Sabrina decidem adotar um bebezinho. Bebezinho que não tem pai nem mãe. Eles vão visitar orfanatos, casas de apoio, crianças carentes que não têm o seu papai, não têm a sua mamãe. Então primeiro eles olham um, olha outro, depois chegam em casa no primeiro dia de visitas. A Sabrina vai falar: amor, eu gostei tanto daquela criancinha, parece que eu sinto que aquela criança é a criança que Deus... Aí o Leandro, eu gostei também, nossa, realmente. E tem aquele outro garotinho também, né? E aí é um processo de eleição. É um processo de eleição. Antes de adotar, precisa ser eleito. Antes de adotado, precisa ser eleito. Então eles primeiro elegem aquela criança, foi eleita, foi escolhida para ser adotada. Depois, eles vão dar um destino a essa criança. É o processo da predestinação. Essa criança vai ser destinada a um lar. Eles fazem planos para aquela criança. Qual vai ser o destino dela? Como nós vamos criá-la? Como nós vamos cuidá-la? Onde ela vai estudar? E o destino dela é definido antes do processo de adoção.
Isso é um intercriminis do processo de adoção, né? É um ato preparatório. E depois ocorre, quando ele assina o papel, a filiação, a adoção. Aquela criança realmente é reconhecida como filho, passa a ter os direitos, então, de filho, é adotado. E por fim, uma vez essa criança sendo filho, você a abençoa. Você entrega presentes para ela. Você presenteia, você cuida, você dá roupa, você tem um íntimo cuidado com ela. E assim Cristo fez conosco. Primeiro ele nos elegeu, e a Bíblia diz, aqui as particularidades nossas, antes da fundação do mundo. Depois ele nos predestinou, ele nos disse que estaríamos aqui hoje, aprendendo sobre a sua palavra, que nós aceitaríamos ele como Senhor das nossas vidas. Depois ele nos adotou no dia que nós erguemos a nossa mão, mesmo os que nasceram no berço evangélico um dia tiveram esse encontro com Cristo. E por fim ele nos abençoou com bênçãos espirituais, com o Espírito Santo que está nos nossos corações. Deixa eu correr. Vou encerrar, irmãos. Nunca dá tempo, né? Aqui, tá. As bênçãos espirituais eu já falei. Eu quero falar um pouquinho, bem rápido aqui, 1 minutinho, sobre a esperança da vocação. Eu vou até ler aqui o versículo já. 2 Timóteo 1,9 diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Irmãos, tem muita coisa aqui que não vai dar para falar. Mas, para mim encerrar, eu quero chamar o Ticão aqui. A gente vai louvar a Deus um hino. Pode ser, irmão Anderson? Para encerrar, a gente vai acabar passando aqui uns 5 minutinhos. Eu vou pular muita coisa. Os irmãos que desejarem receber esse material aqui, pode mandar uma mensagem aí na página do Facebook. Na nossa página também tem o número do WhatsApp lá, que é da secretaria, né? Você vai acabar chegando para mim aqui. Pode mandar também no Messenger, pode mandar no WhatsApp. Peça o material quem quiser. E aí a gente encaminha para você estudar um pouco mais na sua casa aqui o conteúdo dos slides. Mas antes, presta atenção, hein? Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a vocação e sobre o poder de Deus, que é o tema dos 2 próximos tópicos aqui. E eu quero resumir falando dos 2 ao mesmo tempo. Abra comigo a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 37. Você que está assistindo aí, irmãos, segura aí mais poucos minutinhos. Ezequiel 37, versículo 1. O sino está me avisando que falta 5. Diz assim: primeiro, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Irmãos, resumindo aqui, Deus ele não te deu uma vocação só por te dar uma vocação. Ele não te chamou só porque ele quis te chamar. Deus tem o seu propósito na sua vida. Na sua vida Deus tem um propósito. No versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Sabe o que é isso? Visão profética. Deus primeiro vai te dar uma visão profética. Ele vai te fazer enxergar o que talvez ninguém está enxergando, o que talvez outros não estão enxergando. Mas ele não te faz ver, ele não te dá uma vocação, ele não te faz um chamamento por acaso. Irmãos, se fosse só para ver, ele mostrava para qualquer um. Mas ele mostrou para você. Se ele está mostrando para você, é porque ele quer que você vá para o versículo 2, que diz: e me fez passar em volta deles,
e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam realmente sequíssimos. Primeiro Deus dá uma visão profética, depois Deus te dá conhecimento profético. Primeiro Deus te mostra, depois Ele te faz conhecer um pouco mais. Então, se Deus te mostrou, conheça um pouco mais, permita conhecer um pouco mais sobre o que Ele está falando. Sabe por quê? Porque aí você vai para o terceiro passo, o versículo 3, e diz assim: e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E aí Ezequiel responde para Deus: tu o sabes. Sabe o que é isso? Reconheça que você, apesar da visão profética e do conhecimento profético, tem dependência de Deus para cumprir a sua vocação, o chamado para o qual você foi escolhido. E aí você vai viver o versículo 4. Eu só vou até o 5, tá? Estou correndo. O versículo 4 diz: então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? Ação profética. Deus primeiro te dá visão profética, conhecimento profético. Você reconhece a sua dependência de Deus para cumprir a sua vocação. E aí Deus precisa que você tome uma atitude, que você obedeça sem questionar. Parece impossível? Profetiza. Parece que não vai dar? Profetiza. Cumpre a tua vocação. E aí você vai viver o versículo 5, que diz assim: e assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Já parece demais, né? Deus juntar um monte de osso que estava desconectado, sequíssimos, em um vale. Já parecia demais o fato de Deus soprar um espírito de vida sobre eles. Ezequiel aqui já poderia se dar por satisfeito pela vocação que ele viveu. Mas ele achou que era, talvez quando Deus falou isso para ele, ele viu aqueles ossos se juntando, talvez ele pensou que aquilo era tudo. Mas depois, se você puder, continue lendo até o versículo 10. Aqui não, agora não. Mas a Bíblia diz que depois o Senhor continua dando para Ezequiel ainda mais. E ele vai profetizando. E a Bíblia diz aqui que nesse texto, além dos ossos se juntarem, começou a vir nervos sobre eles, carne sobre eles, pele sobre eles, vida sobre eles. Sabe o que é isso, irmãos? Quando você tem visão profética, quando você se aprofunda na visão, amém? Conhecimento profético, quando você reconhece a dependência de Deus, quando você tem atitude profética e começa a colher os frutos para Deus, você vai pensar: meu Deus, eu já cheguei longe demais. E a palavra de Deus para você é esta: ainda não é tudo. Deus tem muito mais. Deus ainda tem nervos, Deus ainda tem carne, e Deus ainda tem pele, e Deus ainda tem vida, e Deus tem coisas que você ainda não imagina. Deus pode levantar um exército dos ossos que estão sequíssimos. Basta que você entenda a esperança desta tão gloriosa vocação. Amém? E assim eu quero agradecer a oportunidade. Eu vou louvar a Deus com um hino. Fique aí, não vá embora. Esse hino aqui vai selar tudo que você aprendeu, e depois ainda você vai ser abençoado com uma oração do nosso superintendente. Amém? As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade, você não vai viver pela realidade, você vai viver pelo Espírito, você vai viver pela fé, você vai viver pelo aquilo que Deus sonhou e determinou para a sua vida. Não pense que este é um tempo em que tudo está acabado, a economia estagnou, o mundo parou, o emprego está incerto. Deus está cuidando de ti. Cumpre a tua vocação, cumpre o teu ministério no nome de Jesus. Viverás
de Deus que está por vir. Aleluia. Glórias a Deus pela vida do Ticão. Glórias a Deus. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Receba esta palavra. Prosperarei, contar se pode as estrelas do céu. Assim será tua descendência. Tenha uma atitude profética nesta manhã. Sai da tua tenda, busca um milagre que tens reservado para ti, e verás que eu sou o que sou. Aleluia. Tu és o nosso Deus, em quem cremos, ó Altíssimo Senhor. Aleluia. Levanta, sai da tua tenda, busca um milagre que tens reservado para ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Aleluia, amado Jesus. Nós te adoramos, ó Deus. Visita cada casa, Senhor. Dá, ó Deus, uma ação, uma visão, uma dependência profética a cada família nesta manhã. Cada um possa cumprir o seu chamado e a sua vocação nesta manhã, meu Pai. Que cada um possa apresentar um coração grato a Ti nesta manhã. E assim será a tua descendência. Glória a Deus. Levanta, sai da tua tenda, busca um milagre que tens reservado para ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Não fique sentado, levanta, sai da tua tenda, busca um milagre que Deus reservou para ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Aleluia. Glórias a Deus. Irmão Anderson, muito obrigado pela confiança, perdão pelos minutos. Que Deus possa abençoar a cada família nesta manhã. Pode ser. Pode falar aqui? Tá, tudo bem? Eu queria parabenizar os aniversariantes da semana. O dia 1º, o nosso professor Carlos, que está dando aula hoje, teve o presente de poder transmitir essa mensagem. Parabéns, irmão Carlos. Dia 6 será o irmão Doriel, professor Doriel. Na sala dos Gedeões, o Antônio Valdeci dos Santos, dia 6/5. No maternal, a Cecília Damasceno Monteiro, dia 5/5. Então, parabéns à Escola Dominical, toda a Escola Dominical, parabenizamos os aniversariantes da semana. E para encerrarmos agora, agradecemos aqui o Alisson, que esteve aqui presente, o João, que está trabalhando, o Leandro, que veio nos ajudar, o professor Carlos, o Melquides, e eu vou convidar aqui o meu irmão Melquides para fazer a oração de encerramento da nossa escola. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo, e já estou passando aqui para encerrarmos. A paz do Senhor para os irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, por esta manhã gloriosa de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, onde podemos, Senhor, Senhor, aprender mais um pouco a porção da Tua palavra.
Jesus Cristo, nesta hora eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito, ó Deus, que sonda todas as coisas, pare sobre os corações, Senhor, de cada um dos teus servos que aqui, ó Deus, se dispuseram, ó Deus, para fazer a tua obra. Jesus Cristo, te pedimos, ó Senhor, a orientação do seu Espírito, ó Pai, a nossa liderança, Senhor, na pessoa do pastor Ivan, pastor Adeli, Senhor, que o teu Espírito venha orientá-los, ó Deus, a tomar as decisões, ó Pai, para o melhoramento da vida espiritual do teu povo. Senhor Jesus, que o teu Espírito venha, Senhor, apoderar-se dos seus corações, das suas mentes, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, nos socorre, Senhor, nos dá a sua graça, Senhor. Abençoa, Senhor, os teus servos que ouviram a tua palavra. Senhor, que a tua paz, Senhor, venha pairar sobre os seus lares nesta manhã. Que tenha um dia de paz, que tenha um dia, ó Deus, abençoado. Que a tua presença seja real, que o teu Espírito, ó Deus, possa visitar-nos, possa estar, Senhor, ao nosso lado, nos ajudando, Senhor, nessa caminhada. Nos dá a sua graça. Abençoa, Senhor, é o que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmão, encerrando aqui com a palavra para ficar nos vossos corações do texto áureo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Que Deus abençoe a todos, um bom domingo, e Deus abençoe a todos que estão aqui também, e tenhamos toda a paz do Senhor Jesus. Acho que o João não tinha tirado aí.